Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Pedro Maciel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre asma. A asma é uma doença que afeta mais ou menos 5% da população brasileira e ela é responsável por 3 mil mortes por ano. Bom, a asma é, por definição, uma doença inflamatória crônica com um componente imunitário associado ao aumento de produção de muco e broncoconstrição. O que isso quer dizer? Bom, nós temos um brônquio normal aqui, com a sua camada muscular, seu lúmen e ao redor do lúmen a sua camada mucípara, a sua camada de muco. O que acontece? Devido a um alérgeno que desencadeia uma resposta imunitária, esse brônquio, essa camada muscular vai constringir, vai fazer bronquioconstrição e vai aumentar a produção de muco, diminuindo o lúmen do brônquio. Só que para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a histologia de um brônquio. Quando você inspira trazendo o ar para dentro, o ar passa pela sua cavidade nasal, passa pela sua nasofaringe, pela sua orofaringe, pela sua laringe, chegando na sua traqueia e aqui no seu brônquio que a gente cortou, para a gente ver um pouco melhor. Na parte mais externa do brônquio nós temos as veias e artérias pulmonares. E adivinha só, a artéria pulmonar é um ramo do tronco pulmonar que vai se dividir e vai dar capilares até nos seus alvéolos para ter o sangue oxigenado. E esse sangue oxigenado volta pela veia pulmonar, chega até no seu átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta para o seu corpo. Mas isso não tem nada a ver com a asma. A asma não afeta as artérias e veias pulmonares. Legal. Mais externamente, constituindo a parede do brônquio, dando sustentação a ele, nós temos a cartilagem hialina. Nós também temos fibras elásticas. Um pouco mais interno, nós temos as artérias e veias brônquicas. E elas sim, elas irrigam o brônquio e têm uma relação direta com a asma. Pertinho delas nós temos as glândulas mucíparas, que produzem muco, que também vai ter uma relação direta com a asma. Um pouco mais internamente nós temos a camada muscular lisa dos brônquios, que também tem uma relação direta com a asma. E um pouco mais internamente nós temos o epitélio pseudoestratificado ciliado, com células caliciformes, e aqui nós temos o lúmen do brônquio. Esse epitélio pseudoestratificado ciliado fica batendo os cíliozinhos dele, trazendo esse muco para a sua orofaringe. Aí você tem duas opções, ou você cospe ou você engole. Beleza. Só que a gente já falou que quando você inspira, você traz o ar, e adivinha só, você pode trazer alguns alérgenos junto com o ar, que vão estimular a reação que causa a asma. E quais são esses alérgenos? Bom, os alérgenos podem ser poeira, pelos de animais, pólen, poluição, vírus, estresse e até mesmo frio. De qualquer forma, esses alérgenos, uma vez que eles entram em contato com o seu epitélio pseudoestratificado ciliado, eles podem passar pelo epitélio pseudoestratificado dos brônquios, encontrando uma célula muito especial. Essa célula muito especial é chamada de célula dendrítica, que vai reconhecer e fagocitar esses alérgenos, que agora vão ser chamados de antígenos, via Toll-like receptor. Então, uma vez que elas fagocitam esses antígenos, essas células dendríticas começam a apresentar esses antígenos via receptor MHC do tipo 2. E elas vão aqui andando pela sua circulação linfática até o seu linfonodo. No seu linfonodo, elas vão encontrar uma célula muito especial, o chamado linfócito T helper 2. E o que elas vão fazer? Elas vão pegar esse antígeno junto com a molécula de MHC do tipo 2 e vão pegar e colocar pertinho do receptor de célula T do linfócito T helper, junto com o CD4 também, que é outro receptor do linfócito T helper 2. Isso vai estimular esse linfócito a produzir uma interleucina. Essa interleucina é a interleucina 4 e ela é a voz do linfócito T helper 2. E ela fala o seguinte, ela fala: crescei-vos, se multiplicai-vos e diferenciai-vos, para os linfócitos B. E os linfócitos B começam a crescer, se multiplicar e diferenciar em plasmócitos. Só que também tem outro caminho que isso pode acontecer.
Esses antígenos podem cair diretamente na sua circulação linfática e encontrar o linfócito B. E o linfócito B pode fagocitar esse antígeno e também apresentar ele via receptor de MHC do tipo 2, e que também vai fazer o linfócito T helper 2 falar a mesma coisa. Crescei-vos, se multiplicai-vos e diferenciai-vos em plasmócitos. E esses plasmócitos produzem uma proteína muito importante, que é a chamada imunoglobulina. Nesse caso da asma, a imunoglobulina é a IgE. E adivinha só, essa imunoglobulina pode cair na sua circulação sanguínea, encontrando com um mastócito. E uma vez que ela encontra com o mastócito, ela vai se ligar no mastócito via um receptor que chama FcεR1R. O que isso quer dizer? Significa que é um receptor do tipo 1 para a parte receptora constante da imunoglobulina. De qualquer forma, esses mastócitos contendo o IgE estão prontos para reconhecer o antígeno, o mesmo antígeno que entrar no brônquio do paciente. Uma vez que esse antígeno entra de novo no brônquio do paciente, ele vai encontrar esse mastócito e vai ser reconhecido pela IgE, fazendo um processo que chama degranulação, que é basicamente quando o mastócito libera todas as suas citocinas do seu citoplasma. E quais são essas citocinas? Uma citocina muito importante são os leucotrienos. No caso da asma, principalmente o C4, D4 e o E4. E esses leucotrienos vão atuar de duas formas. A primeira forma ele faz vasodilatação das artérias brônquicas. E adivinha só, se faz vasodilatação, deixa escapar água de dentro dos seus vasos. Se deixa escapar água, essa água pode acumular aqui no seu brônquio, causando edema no seu brônquio, que é basicamente o acúmulo de água fora dos vasos. Além disso, esses leucotrienos vão estimular a contração das células musculares lisas do brônquio, fazendo o quê? Bronquioconstrição. Legal. Mas esse não é o mais importante citocina do mastócito. A mais importante é a histamina. A histamina vai agir também de duas formas. Ela se liga a receptores H2 da musculatura lisa suas artérias brônquicas. E adivinha o que ele faz? Relaxamento, faz vasodilatação das artérias brônquicas. E de novo, vai deixar sair água para fora, aumentando ainda mais o edema. Só que também aumenta a biodisponibilidade de materiais para a produção de muco pelas suas glândulas mucíparas. O que mais que ele faz? Ele vem aqui e atua em receptores do tipo H1 da sua musculatura lisa dos brônquios e faz o quê? Constrição. Ele estimula a sua musculatura lisa, fazendo bronquioconstrição. Então aqui a gente já tem duas coisas que a gente falou que é marcante na asma, que é o aumento da produção de muco e bronquioconstrição. Só que não para por aí. O mastócito libera mais uma interleucina nesse caso, a interleucina 5. E a interleucina 5 vai atuar de duas formas. A primeira forma ela vai lá na sua medula óssea e estimula a produção de eosinófilos. E ela também faz quimiotaxia positiva, atraindo eosinófilos para essa área. E os eosinófilos são células que produzem uma proteína do mal, assim, proteína punk, que chama proteína básica principal. Essa proteína básica principal, se ficar muito tempo agindo, se tiver eosinófilos durante muito tempo, vai gerar a ativação de fibroblastos que vão fazer fibrose dos brônquios. E adivinha só, isso vai gerar o que nós conhecemos como remodelamento asmático. Mas isso demora muito tempo, então vamos voltar e falar do que acontece agora. Essa proteína básica principal também vai gerar dano endotelial. E esse dano endotelial vai estimular a produção de bradicinina e prótons, ou H+. E esses prótons, juntos com a bradicinina, vão estimular o nervo vago a fazer um reflexo vago-vagal e liberar acetilcolina na região. Essa acetilcolina vai se ligar a receptores M3 muscarínicos do tipo 3 na musculatura lisa brônquica. E adivinha só o que faz? Bronquioconstrição, aperta mais o seu brônquio. E se essa bronquioconstrição for crônica, se ficar muito tempo fazendo bronquioconstrição, pode gerar tanto uma hipertrofia dessa musculatura brônquica, quanto uma hiperplasia, que é o aumento de número de células musculares lisas.
E como que fica esse brônquio num corte histológico? Bom, nós conseguimos perceber uma hipertrofia da camada muscular lisa dos brônquios, não dá para saber se tem hiperplasia. Nós também conseguimos perceber um infiltrado inflamatório, principalmente de eosinófilos, e um aumento da produção de muco, tampando o lúmen do brônquio. Beleza, a gente já falou que vai ter um aumento da produção de muco e broncoconstrição, que diminui o lúmen do seu brônquio. Mas o que acontece? Quando você inspira puxando o ar, o brônquio normalmente dilata e deixa o ar passar, mesmo no caso dos pacientes com asma. Só que quando você expira, o seu brônquio diminui um pouquinho. Só que nos pacientes com asma, se ele ainda diminui mais ainda por causa da hipertrofia muscular, ele acaba diminuindo e pode ocluir completamente o lúmen, não deixando o paciente expirar. Isso vai gerar um mecanismo de ar preso, porque você só inspira e não consegue expirar. E adivinha só, o paciente que tem isso grave pode morrer de um quadro que chama mal asmático. E esse é o pulmão de um paciente com mal asmático. Morreu de mal asmático, obviamente, não está fora do corpo dele. E perceba que o pulmão está muito maior do que o pulmão normal. Por quê? Porque ele está cheio de ar, principalmente cheio de CO2, porque não está entrando oxigênio direito. Beleza. E quais são os sintomas do paciente com asma? Bom, os sintomas são tosse. Essa tosse pode ser produtiva ou seca. E adivinha só, se essa tosse for produtiva, significa que ela tem escarro. E esse escarro, ele pode conter o muco junto com as células epiteliais, que vai ser chamado de aspirais de Kirschner. E também pode conter eosinófilos, e esses eosinófilos vão ser chamados de cristais de Charcot-Leydig. Esse cristais de Charcot-Leydig também pode ter, também pode estar presente, além de na expectoração dos pacientes com asma, também nas fezes de pacientes com parasitose eumíntica. O que isso significa? Significa que os caras também podem estar na fezes de gente que tem parasita dentro do intestino. O paciente com asma também tem dispneia. Por quê? Porque o pulmão dele está cheio de CO2, tem pouco oxigênio. Só que essa dispneia é uma dispneia especial, que vai ser chamada de dispneia paroxística noturna, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O paciente com asma pode ter um negócio que a gente conhece como chiado expiratório, que é literalmente um barulhinho quando ele expira, se você auscultar o pulmão dele durante o exame físico. Esse barulho pode ser tão alto que você pode nem precisar do estetoscópio para ouvir. Mas por que dá esse barulho? Porque quando você inspira, o seu pulmão, o seu brônquio está dilatado. Só que quando um paciente com asma expira, pode criar uma espécie de um apito dentro do pulmão dele devido ao muco e à broncoconstrição, que vai gerar um chiado. Pólipos nasais são tanto um sintoma do paciente com asma quanto um fator de risco. Só que adivinha só, os pólipos nasais são hiperplasias da nossa mucosa nasal. E o que acontece? Quando cresce, pode ocluir um ósteo de um seio da face, como por exemplo o seio frontal. Ele está cheio de muco e ele drena para a sua cavidade nasal. Só que se ele tiver ocluído por um pólipo, acaba ficando mais cheio de muco e pode gerar sinusite. Os pacientes com asma muitas vezes vão ter sinusite devido aos pólipos nasais. Sensação de aperto torácico, o peito dele acaba ficando cheio por causa do mecanismo valvar que a gente já conversou e pode gerar uma sensação de aperto no peito. Também pode ser por causa da quantidade de muco que tem no brônquio dele. Beleza. E a dispneia paroxística noturna que a gente já conversou? O que significa isso? Significa que o paciente tem uma dispneia que piora de noite. E por que a dispneia da asma piora de noite? Bom, ela piora de noite porque de noite naturalmente você diminui a sua produção de corticoide. E o corticoide, ele é anti-inflamatório. Então, se você produz menos corticoide de noite, é asma. É uma doença inflamatória, adivinha só, se tem menos corticoide, tem mais inflamação e vai piorar os sintomas da asma. De noite, quando você deita também, o próprio ato de deitar diminui o volume pulmonar, que também piora os sintomas da asma.
Beleza, beleza. E quais são os fatores de risco para asma? Alergias, como por exemplo uma rinite alérgica. A rinite alérgica é uma inflamação da sua cavidade nasal pelo um fator alérgeno. E como você vai ver o paciente com rinite alérgica? Muitas vezes ele vai coçar o nariz muito dessa forma e vai chegar a dar até uma marca aqui no nariz dele. Ele também pode ter coceira na região ocular, na região auricular, e ele também pode ter coceira na região da faringe, laringe. Muitas vezes os pacientes com rinite alérgica, eles não têm uma queixa muito marcante, que é uma queixa que ele fala tipo assim, parece que tem um muco aqui, tem um catarro no fundo da minha garganta que eu nunca consigo puxar, que eu nunca consigo engolir. Isso é uma queixa marcante do paciente com rinite alérgica. Bom, história familiar também é marcante na asma, os pólipos nasais que a gente já conversou, obesidade e o refluxo gastroesofágico é uma característica bem curiosa da asma. Bom, por quê? Porque tanto a asma pode piorar, pode levar ao refluxo gastroesofágico, quanto o refluxo gastroesofágico pode piorar e levar à asma. Por quê? Porque o paciente com asma ele pode tossir. Esse ato de tossir pode literalmente fazer pressão com que o alimento volte do seu estômago para o seu esôfago. E esse alimento que volta do seu estômago para o seu esôfago pode acabar caindo no seu bronco. E adivinha só, uma vez que ele cai no seu bronco por aspiração, ele pode desencadear uma resposta inflamatória que agrava ainda mais a asma. Outra coisa, o tabagismo. Bom, o tabagismo atua de várias formas, mas a principal forma que a gente tem que falar aqui é pelo aumento da produção de muco e pela discinesia dos cílios. O que acontece? Se os cílios têm discinesia, eles não batem direito, o muco acaba ficando mais acumulado, o que piora ainda mais a asma. Agora, um cuidado, que também é um fator de risco. Os pacientes com asma muitas vezes têm uma hipersensibilidade à aspirina ou o AAS. E por que ele vai ter essa hipersensibilidade? Vamos falar aqui. Normalmente o seu mastócito usa um substrato chamado ácido araquidônico para produzir tanto prostaglandinas via ciclooxigenase, que é uma enzima que produz prostaglandinas, ou leucotrienos via lipooxigenase. E adivinha só, muitas vezes o AAS ou a aspirina pode inibir a COX, que é a ciclooxigenase, e acaba fazendo com que todo o ácido araquidônico vire leucotrieno. E a gente já falou, se todo o ácido araquidônico virar leucotrieno, vai ter uma piora ainda mais da asma. Você pode matar um paciente com asma por choque dessa forma. Bom, e como a gente faz o diagnóstico da asma? Bom, o diagnóstico da asma é um diagnóstico clínico. Você faz com sintomas e com o aspecto clínico do paciente, com fatores de risco, analisando a história dele. Mas você pode usar uma espirometria para te auxiliar no diagnóstico. E como que é feita a espirometria? A espirometria ela é feita com essa máquina e com esse aparelho aqui, que você vai pedir para o paciente soltar o ar, te dando uma curva. Mas como que você faz? Você pede para o paciente encher o peito de ar e soprar o mais rápido que ele conseguir, dando essa curva aqui. O que essa curva significa? Essa curva significa que o paciente está expirando, e que ele parou de expirar. Aqui é o volume de ar que ele expira e aqui é o tempo. E adivinha só, o paciente normalmente, a pessoa normal, expira ao todo no pulmão dela em torno de 5 litros de ar. Isso nós vamos chamar de CVF, que é a capacidade vital forçada. Só que tem mais um valor que a gente tem que saber para entender a espirometria, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Você já consegue imaginar o que isso é? Significa o tanto de ar que ele solta no primeiro segundo. O paciente normal expira em torno de 4 litros de ar no primeiro segundo. E a gente pode fazer o que nós conhecemos como relação de Fano, que é basicamente a gente coloca o volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada. E isso vai dar para a gente mais ou menos em torno de 80%. Por exemplo, nesse caso ele expirou 5 litros ao total, no primeiro segundo ele expirou 4 litros, dando 80%. Só que pacientes com doenças obstrutivas têm dificuldade de expirar. E adivinha só,
ele começa a expirar mais devagar, como por exemplo o paciente com asma. Mesmo ele fazendo força, ele tem dificuldade de expirar. E ele vai expirando, 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 até que ele para de expirar. Bom, o paciente com asma, nesse caso aqui, por exemplo, ele expirou no primeiro segundo 2 litros e ao todo 4 litros, dando uma relação para a gente de FANO, se a gente fizer 2 litros sobre 4, de mais ou menos 50%. Só que a gente diz que um paciente tem uma doença obstrutiva quando essa relação está inferior a 70%. Bom, eu só gostaria de chamar um detalhe aqui na espirometria. É importante que a espirometria tenha mais de 10 segundos. Por quê? Porque se a espirometria tiver menos que 10 segundos, pode acontecer de não expirar o ar todo que tem dentro do pulmão dele, dando CVF, que é a capacidade vital forçada, inferior, aumentando a relação de FANO. Beleza. O que você pode fazer para diferenciar a asma de DPOC, que também é uma doença obstrutiva? Legal, você pode fazer uma prova com um broncodilatador. O que isso significa? Significa que você vai dar um broncodilatador para o paciente antes de fazer a espirometria. Como que isso acontece? Olha, o paciente usa uma bombinha com SABA, com Short Acting Beta Agonist, ou um agonista beta de curta duração. E o que isso vai fazer? Vai fazer broncodilatação, fazendo com que ele consiga expirar mais fácil. E aí o que vai acontecer? O volume expiratório dele no primeiro segundo, se aumentar mais de 12%, você pode falar que ele tem asma. É indicativo de asma, na verdade. Se aumentar menos de 12%, a gente pode inferir que ele tem uma DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente vai falar na próxima apresentação. Legal, legal, legal. E o tratamento dos pacientes com asma? Vale ressaltar que é importantíssimo você estabelecer um plano de ação conjunto com o paciente. Como assim? É importante que você explique para ele que ele tem que trocar o colchão dele sempre, que ele tem que trocar o travesseiro dele, que ele tem que evitar de ficar em contato com os fatores alérgicos, beleza? E o tratamento farmacológico? Para a gente entender o tratamento farmacológico, a gente tem que dividir a asma em intermitente, persistente leve, persistente moderada e persistente severa. Bom, a asma intermitente é aquela que o paciente tem menos de 2 crises por semana ou tem menos de 2 dispneias paroxísticas noturnas por mês. E como você trata esse paciente? Você trata ele com um agonista beta de curta duração. É dado nessa bombinha aqui. A gente vai chamar de SABA, que é Short Acting Beta Agonist. Legal, você trata ele com esse agonista beta de curta duração para os alívios da crise. Ele vai tomar a bombinha quando ele tiver crise. E a asma persistente leve é aquele paciente que tem mais de 2 crises por semana ou tem de 3 a 4 vezes dispneia paroxística noturna por mês. E como você descobre quantas vezes ele tem dispneia paroxística noturna? Você pergunta para ele quantas vezes ele acorda de noite com falta de ar. E como você trata esse paciente? Você vai continuar dando agonista beta de curta duração para o alívio das crises e você pode associar com corticoide inalatório, como por exemplo a budesonida, e aí você vai receitar isso e ele vai tomar todos os dias. E a asma persistente moderada é aquela que o paciente tem crise todos os dias e acorda mais de uma vez por semana. E como você trata? Você vai tratar com agonista beta de longa duração associado a um corticoide inalatório. Você também vai continuar com o SABA, que é o Short Acting Beta Agonist, durante as crises do paciente. Eu estou falando os nomes aqui dos medicamentos, pode ficar frio, daqui a pouco eu explico todos os mecanismos. E a persistente severa? Bom, a persistente severa, o paciente tem crise todos os dias. Ele acorda todas as noites por falta de ar. E como você trata esse paciente? Você dá um corticosteroide oral para o paciente, você pode associar com um LABA, que é um Long Acting Beta Agonist, você vai continuar dando o SABA para as crises e também você pode associar com um corticoide inalatório. Legal, legal, legal. E como que isso age? Isso age assim. O SABA, ou Short Acting Beta Agonist, tanto quanto o LABA, vão vir aqui e vão ativar o receptor beta 2 da musculatura brônquia, da musculatura lisa dos brônquios. E adivinha só o que esses receptores fazem? Eles fazem dilatação, fazem a musculatura brônquia relaxar, fazendo broncodilatação, aliviando os sintomas do paciente com asma.
Além disso, o corticoide inalatório é um anti-inflamatório, então ele diminui a produção de interleucina, diminui a migração de eosinófilos para a área, ele diminui a inflamação como um todo. Você também pode dar um LAMA ou SAMA. O que isso quer dizer? SAMA é Short Acting Muscarinic Antagonist, ou antagonista muscarínico de curta duração, e o LAMA é o de longa duração. E como que eles agem? Eles antagonizam receptores muscarínicos, como esse M3 aqui. E adivinha só, se ele está antagonizado, ele não causa mais contração na musculatura lisa dos brônquios. Se ele não causa contração, ele faz relaxamento. Se ele relaxa, ele alivia de novo os sintomas da asma. E os exemplos de SABA e LABA? Bom, os exemplos de SABA são o albuterol e levalbuterol. Os exemplos de LABA é o salmeterol. E quais são os efeitos colaterais desse medicamento? Bom, pode ter taquicardia, tremores, tonteira e aumento da pressão intraocular. Nós temos receptores beta nos nossos músculos ciliares, que podem aumentar a pressão intraocular, e taquicardia também. Nós temos receptores beta no coração, que aumentam o número de batimentos cardíacos. É muito importante que você ensine para o paciente toda consulta como ele usa a bombinha. A taxa de erro e de não aceitação do medicamento é alta. Se você não ensinar para ele como que ele usa, ele vai ter uma taxa de adesão de mais ou menos 30% ao tratamento. Se você ensina, ele tem uma taxa de adesão de mais ou menos 70%, segundo o TCC do meu amigo Eduardo, da pneumologia. Legal, e como que ele usa essa bombinha? Bom, ele vai balançar a bombinha, tem que balançar a bombinha, expira todo o ar do pulmão, coloca a bombinha na boca, aperta e suga o ar e prende no pulmão por mais ou menos 10 segundos. É muito importante, de novo, que você ensine para ele toda consulta a usar. Mas se ele mesmo assim tiver dificuldade, ele ainda pode usar um negócio que a gente chama de espaçador. Parece com uma garrafa mesmo, que ele usa para ajudar a inalar o LABA ou SABA ou qualquer remédio que usar na bombinha. Bom, galera, é isso que eu gostaria de falar sobre asma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu joinha, comenta as dúvidas, responda as dúvidas dos seus colegas, compartilhem o vídeo e é isso aí. Valeu, até a próxima.